Fala galera, beleza? Aqui é o Rafael, do canal Teologia Séria, e vou estar trazendo um vídeo para vocês aí de estudo teológico, algumas opiniões, mensagens nesse canal. Espero que vocês gostem, tá? Esse canal existe faz tempo, porém eu postei algumas coisas, outras opiniões, algum estudo teológico, algumas pregações, porém era muito parado na verdade, né? E agora eu quero pegar firme nele, né? Agora que eu me sinto mais preparado também, né? Que eu venho estudando bastante teologia e eu gosto de estar explicando, estar ensinando. Então eu conto com a ajuda de vocês, né? Que vocês nos ajudem aí a crescer esse canal, se inscrevendo no canal, compartilhando também essa mensagem para outras pessoas, no grupo das igrejas e tudo mais. E comentando também nos vídeos, tá? Que vocês comentem nos vídeos aí, para a gente estar debatendo opiniões, né? E crescendo junto, tá? Aprendendo juntos sobre a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, sem mais enrolações, nós vamos estudar hoje o livro a carta, na verdade, de 1 Coríntios 13, né? A carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, e aqui especificamente entre o capítulo 12 de 1 Coríntios ao capítulo 14, Paulo está tratando sobre os dons da igreja de Corinto. Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, né? Dons ministeriais, tinha todos os dons possíveis. Porém, era muito bagunçado, era uma igreja carnal e faltava o principal deles lá, que é o amor, né? Eles tinham muitos dons espirituais, mas faltava amor na igreja de Corinto e disciplina também. Amém? Então, 1 Coríntios 13, por que primeira? Porque a gente fala 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente fala 1 Reis, 2 Reis. Por que isso? Porque no Antigo Testamento não eram cartas, eram livros, né? Foram livros escritos ali. Então a gente fala o livro, né? Não a livro, a gente fala o livro. E quando se trata das cartas do Novo Testamento, a gente fala 1 Coríntios, porque é a primeira carta aos Coríntios, né? 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses. Então a diferenciação só aí entre o primeiro e primeira do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Beleza? Vamos ler 1 Coríntios 13? Eu quero ler só até o verso 8, tá bom? Do verso 1 de 1 Coríntios 13 ao verso 8, depois a gente faz a continuação do verso 9 ao 13 num próximo vídeo, para não ficar muito longo e extenso aqui também para vocês, ok? Então vamos ler lá. Primeiro verso de 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Então aqui a gente fez a leitura do verso 1 ao verso 7 de 1 Coríntios 13. Esse texto, né, essa carta de 1 Coríntios 13 é muito bonito, né? É muito bonito. Eu tenho certeza que você aí que está acompanhando de casa conhece esse texto mais que eu, né? É um texto muito conhecido aí nas igrejas, que fala sobre o amor, né? O amor de Deus, o amor de Cristo e o amor que nós temos que ter para com a vida e as pessoas. Amém? Vamos começar então. Vai ser um estudo bem rápido, tá, pessoal? Não vai ser um estudo aprofundado, tá bom? Vai ser um estudo bem rápido, não vai ser um estudo aprofundado, ok? Vamos lá, verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine.
Vamos prestar atenção aqui, ó. Verso 1, tá? Verso 2, ok? Vamos prestar atenção aqui, ó. Ainda que, nessa parte, tá? Ainda que, ele tá falando ainda que. O que seria esse ainda que? Vamos colocar como exemplo aqui. Ainda que eu ganhasse na Mega Sena, eu não me corromperia, tá? Eu não falei que eu ganhei na Mega Sena, eu não falei que eu sou o ganhador da Mega Sena, mas eu estou dizendo que ainda que eu ganhasse, né, eu não me corromperia. Uma construção de frase que eu estou querendo dizer que mesmo que acontecesse algo, né, mesmo que eu tivesse algo, tá? Esse ainda que. Então, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então, ele não está falando que ele fala a língua, todas as línguas dos homens e as línguas dos anjos, tá? Porque você vai ver no verso 2 que ele faz a mesma construção. Ele começa o verso 2 como: ainda que eu tenha o dom de profetizar. Tá vendo só? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Aí ele continua: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Ele está falando ainda que ele tivesse o dom de profetizar e que ele conhecesse todos os mistérios, toda a ciência. Ele não está falando que ele tem, tá? Ele está falando ainda que. Na continuação ele fala, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Você já viu alguém transportando montes pela fé? A mesma coisa que Jesus fala lá do grão de mostarda, né? Não é literal, tá? Ele não está falando que ele tem essa fé, que ele vai pegar um monte e vai transportar. Eu às vezes olho aqui porque aqui, na varanda de casa dá para ver um monte bem grande, né? Uma montanha ali. E por isso que eu usei como exemplo aqui apontando para lá. Me desculpem, mas foi intuitivo, tá? Então, ainda que eu tivesse essa fé, que eu pudesse transportar um monte para outro lugar, ainda que eu conhecesse toda a ciência, todo o mistério, que no caso só Deus conhece, nós não temos essa capacidade. Tá vendo como é a construção? Então, tem gente que fala, usa esse 1 Coríntios falando que Paulo falava todas as línguas dos homens e que ele falava a língua dos anjos. E não é isso que Paulo está falando. Ele não está falando que ele tinha o dom de profetizar, por mais que eu acredito, né, que ele ainda era um profeta, né? Nesse profeta é um outro estudo que a gente pode fazer aí que é bem divergente dentro das escolas teológicas, né, das academias, das linhas teológicas, né? A gente pode fazer um próximo vídeo sobre isso, sobre profetizar, o dom de profetizar. Vamos lá. Então ele fala: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine, tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que ele poderia ter tudo isso que ele não tem, ou que ele tem em parte, mas se ele não tiver amor, nada tem proveito. Porque a igreja de... Por que ele está falando isso? A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons ministeriais. Ela tinha o dom de profetizar, tinha o dom de línguas, tinha o dom de cura, tinha dom pastoral, tinha dom financeiro, né, de abençoador. Enfim, tinha todos os dons ali, tá? Porém, faltava amor. Faltava amor naquela igreja. Era uma igreja, a igreja de Corinto era uma igreja carnal, né? Uma igreja que ela por faltar esse amor, ela era muito caótica, muito bagunçada. Ela saía fora ali desculpa a redundância, ela saía fora ali, e o pleonasmo, né? Das regras ali, vamos colocar assim, das doutrinas que o apóstolo Paulo tinha passado aos líderes da igreja, a igreja quando ele fundou esta igreja. Então eles estavam se desviando dessa verdade e querendo viver só sobre experiências, né? E a gente entende que o primeiro vem a palavra de Deus, a Bíblia. E por último, a experiência. A experiência ela não pode sobrepor a palavra de Deus. Ela não pode passar acima, eu viver de experiência depois da palavra, não.
Primeiro a gente vive com a palavra e sobre essa palavra a gente pode ter ali algumas experiências que tem que estar pautado onde? Nas palavras da Bíblia, nos evangelhos, nas palavras de Cristo e dos apóstolos. Então a igreja de Corinto inverteu isso, né? Ela vivia ali sobre os dons, sobre as experiências, mas esqueceu das bases ali doutrinárias, né, da igreja, que eram as instruções ali das cartas do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos e de Jesus Cristo. Amém? Estão entendendo até aqui? Meu primeiro vídeo aí gravando um estudo assim para vocês, então comenta aí o que vocês estão achando e se vocês acham que eu preciso melhorar alguma coisa. Críticas eu recebo muito, muito mesmo, muito bem, bem-vindas para mim, tá bom? Para que eu possa ajudar vocês a crescer e eu possa melhorar para passar a mensagem, o estudo de alguma forma mais produtiva para vocês, tá bom? Então já peço desculpa aí caso eu estiver cometendo algumas falhas, como olhar para um lado ou para o outro. Estou aí caminhando e aprendendo e vamos caminhar juntos e com certeza cresceremos juntos. Amém? Então no verso 2 ele repetiu, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Tá vendo a construção das frases? Ele fala que ainda que ele tivesse essa fé tamanha, que ele pudesse transportar montes, mas ele não tiver amor, nada vai adiantar. Nada nada ele vai ser, tá? Aí no verso 3 ele fala de novo essa construção, ele começa de novo. Ainda que, olha aí, acompanhe na sua Bíblia. Verso 3, ele começa do mesmo jeito do verso 1, do mesmo jeito do verso 2, e de novo no verso 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Entendeu? Olha no verso 3 de novo, duas vezes a gente vê que ele coloca, mesmo que ele fizesse algo tão extraordinário, né, algo tão grande como distribuir todos os bens entre os pobres, entregar o próprio corpo para ser queimado, né, não adianta se ele não tiver amor. Ele usa o ainda que, ele não diz que ele fez isso ou que ele faria isso. Ele falou que ainda que ele fizesse isso, ele pudesse fazer isso, eu pudesse fazer isso, você pudesse fazer isso, entregar todos os bens aos pobres, entregar o próprio corpo para ser queimado, mas a gente não tiver amor, nada vai ter efeito, nada vai ser aproveitado, tá bom? Então, vocês estão entendendo a construção das frases do apóstolo aí, né? Ele não quis dizer que ele fala a língua dos anjos, até porque ninguém sabe como que seria a língua dos anjos, tá? A não ser o que é relatado na Bíblia. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, a língua dos anjos, ele não está falando que ele diz a língua dos anjos, tá bom? E as línguas dos homens, ele coloca no plural, mesmo que ele falasse todas as línguas, que ele falasse coreano, chinês, japonês, inglês, birmaniano, português, tailandês, e por aí, taulog, e por aí vai. Mas ele não fala, entendeu? Ele usou a construção ainda que eu falasse, tá bom? Então, essa é a construção aqui dos primeiros 4 versos que ele está querendo dizer. É uma construção hiperbólica, né? Ele está usando de hipérbole, que é quando se usa de exagero para explicar algo ou explicar um fato, tá? Então, ele está ali exagerando, ele está sendo exagerado, tá? Para falar algumas coisas ali para as pessoas de Corinto ali que estavam recebendo essa carta entenderem que eles podem ter tudo que for, ser tudo que for, mas se eles não tiverem amor, não vai adiantar. Amém, pessoal? Desculpa aí se estiver muito cansativo, muito maçante, vocês deixem aí no comentário, me falando se eu posso ser mais sucinto. Como eu falei, ainda nem está sendo um texto que eu estou aprofundando mesmo, tem mais coisas nesses 4 versos para aprofundar, mas eu estou sendo um estudo mais light aqui para vocês. E já vê que demora um pouco, né? Tá, vamos, verso 4, vamos dar continuidade. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se sente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Aí no verso do 4 ao 6, ele está colocando as qualidades do amor.
né? O que o amor é e o que o amor não é. Ele está colocando aqui. E o que o amor é? Né? Ele começa no verso 4 aqui. O amor, ele é paciente. O amor, ele é benigno. O amor, ele não arde em ciúmes. É que ele começa os nãos, o que o amor não é, tá? Para você ver como que o amor, ele não é uma coisa tão difícil de se entender, né? Por mais que seja um sentimento, algo que a gente tenha que sentir, ele tem um pouco de razão. O amor, ele tem razão. Eu acho que o amor, ele tem que ter razão, na verdade, né? Não é só apenas um sentimento, ele tem que ter razão. Então, ele fala aqui nos primeiros dois, aqui no verso 4, ele diz, o amor é paciente e benigno, é benigno. Então, ele está colocando duas qualidades do amor ali, que você vai saber que aquilo é amor. O amor, ele é paciente, ele tem paciência. Ele não se desespera, ele não fica aflito, ele não fica preocupado, né? Ele é paciente, ele tá ali tranquilo, tá? Entendendo, esperando tranquilamente. É benigno, né? Ele não é algo mal, ele é algo muito bom, né? Ele é algo, Deus é amor, né? Então é algo perfeito. O sentimento do amor, eu acho que a perfeição aí da criação do homem, é carregar essa qualidade, esse atributo de Deus que é o amor, porque o amor a gente é, aliás, não faz mal para ninguém, não faz mal para nós nem para os outros, ao contrário, né? Faz muito bem para nós mesmo, tanto para a saúde física, mental, que isso é comprovado pela ciência, quanto espiritualmente, né? Ele faz muito bem para nós e acaba, quando a gente exala esse amor de Cristo, esse amor de Deus, ele se espalha ao nosso redor e abrange as pessoas que a gente, que estão ao nosso redor, que a gente ama, que a gente gosta, que a gente cuida, né? O amor é o sentimento mais puro e perfeito que Deus deu pra gente. Aí ele vai na construção continuação dos versos, né? Ele vai falar que o amor é não. Não o quê? O amor, ele não arde em ciúmes, não é um amor ciumento, ele não é um amor possessivo, né? O amor não se ufana, não se ensoberbece, né? O amor, ele não fica com altivez, quem ama não fica com altivez, ou jogando na cara, por exemplo, né? Eu te amo, você tem que estar satisfeito com isso, por exemplo, um amor aí, vamos pôr aí, conjugal, por exemplo, né? Aí no verso 5 ele diz, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Aí no verso 6, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Olha para você ver que interessante, né? O amor, ele não se alegra com a injustiça, né? Eu sofri uma injustiça um tempo na minha vida antes de me converter tão grande, mas Deus, ele foi tratando no meu coração e eu fui perdoando as pessoas, né? Aí nesse meio tempo eu me converti, né? E aprendi que a gente tem que perdoar. E o perdão é um segmento do amor, né? Ele deriva do amor. Quando a gente ama, a gente perdoa, né? E a gente não guarda rancor, né? Ele fala, não se conduz inconvenientemente. Aqui na continuação, não se ressente do mal. A gente não fica guardando rancor, não fica guardando algo de uma maldade que alguém fez para nós, não por a gente amar ao ponto igual Deus nos amou, que enviou seu Filho unigênito para todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é um amor puro e pleno. A gente perdoa eu ouço muitas pessoas falarem assim, eu perdoei, mas eu não quero perto. Cara, então você não perdoou. Você pode discordar de mim aí, deixe no comentário se você discorda de mim, de qualquer coisa que eu disse. Mas no meu entender, esse amor que não quer nem estar perto, perdoando, eu acho que não houve perdão ali. Quando a gente perdoa, é a mesma coisa num casamento. A gente perdoa o nosso cônjuge que fez algo para nós, né? O marido gritou com a esposa, ou a esposa fez algo que desagrade ao marido, e aí vice-versa, um perdoa o outro. Você não quer ficar longe da pessoa, você quer ficar junto, você dorme junto, você vive junto, senta na mesa para almoçar junto. Então, isso é o verdadeiro perdão. O perdão que deriva do verdadeiro amor de Deus.
né? Agora, quando a gente perdoa o irmão da igreja lá, por exemplo, que a gente teve um atrito, eu perdoei ele, mas eu não quero ele perto não de mim. Isso daí não é perdão, não é amor, tá? Você vai pro céu com ele. E aí, quando chegar lá no céu, o que que você vai fazer para Deus? Você vai chegar para Jesus e falar, ó, eu perdoei ele, Jesus, eu perdoei. Porém, eu não quero ele perto de mim. Coloque ele no outro setor lá e deixou aqui, né? Isso não existe. A gente tem que aprender a lidar com isso, com esse amor. A gente tem que tratar isso dentro de nós e pedir para que Deus nos encha com o seu amor pleno, para que a gente possa perdoar as pessoas, não se ressentir do mal, não levar rancor, não guardar rancor, mas perdoar de fato as pessoas, perdoar por amor, saber que você também erra, assim como eu erro e tenho que pedir perdão diariamente. Diariamente, nós somos seres humanos. Às vezes a pessoa errou com você, você pode não errar com ela, mas você pode errar com outra pessoa. Então, estamos todos aí na mesma luta, no mesmo barco. Então, perdoe. Se você precisa pedir perdão hoje para alguém, já deixa aqui para você, perdoe, ligue para alguém, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, sua tia, seu tio, seu amigo da igreja, seu irmão em Cristo. Ligue para ele, mande uma mensagem, encontre com ele na igreja, em algum lugar, vai tomar um café, um sorvete, mas converse com essa pessoa e perdoe de dentro do seu coração, libere esse perdão e ame essa pessoa, abrace ela, mostre que você tem amor por ela, pela vida dela, e que você não quer ela longe, mas que ela perto de você, para que vocês possam subir aos céus, ao reino de Deus, a Cristo junto com Ele, abraçado como irmãos em Cristo. Amém? E para terminar, meus amigos, um verso 7, que é um verso aí, acho que chave do que é o amor. No verso 7 ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu acho que aqui não tem até muita explicação assim. Seria até talvez mais aprofundado nas palavras do sofre, crê, espera e suporta. Mas para não ser muito maçante, esse mais aprofundado nas palavras em si, tanto no grego, o que ele quer dizer realmente, né? Que nem tudo suporta, por exemplo, né? Não quer dizer que a pessoa, já vi muitas igrejas falando sobre isso. Meu marido, a esposa chega para um pastor, no gabinete do pastor, e fala: meu marido está me agredindo, né? Está me agredindo e eu não sei o que eu faço. E eu vejo muito pastores, infelizmente, falando: você tem que orar, coloque seu joelho no chão, ore para que ele mude e tal. Não, você pode, isso não significa suportar, você tem que suportar ser agredida. Muito pelo contrário, você tem que ir até a delegacia mais próxima, denunciar o seu marido por agressão, tá bom? Para que ele seja preso e para que ele aprenda a não fazer isso com ninguém, tá bom? Então tem que denunciar, sim. Então não quer dizer isso, né? No sentido estrito da palavra, não quer dizer que isso tenha que suportar tudo. Mas em cada palavrinha dessa vai ter um estudo mais aprofundado, tá bom? Mas eu vou deixar para próxima aí, que o vídeo já tá longo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais que eu fale sobre mais aprofundado sobre esses 7 versos, eu faço também um vídeo. Deixe nos comentários aí, comente, deixe a sua opinião, o que que você acha que eu falhei, que eu errei, o que eu estou errado teologicamente sobre o que eu expliquei. Deixe a sua opinião aí, mas deixe seu like, vamos aprender juntos. Eu não estou aqui para colocar minha ideia como a certeza absoluta, como a única verdade, tá? Eu estou aqui para mostrar o que eu sei, o que eu aprendi estudando a teologia e a Bíblia, e quero que você coloque também o que você acha, que você estudou, o que você pensa sobre o assunto, para que nós possamos debater ideias e crescer juntos na caminhada com Cristo para alcançar mais pessoas. Amém? É só isso que eu quero. Não quero te convencer de nada, apenas te passar uma mensagem e um estudo que seja agregador na sua vida, que faça te refletir, tá bom? Na palavra de Deus. E você pode ter opinião divergente da minha, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos conversando e vamos crescendo para assim para a honra e glória de Deus, tá, pessoal? Então fica com esse vídeo, pessoal. Deixa o like, não esqueça, deixa o like aí, por favor. Coloca aí o curtir. Ajuda eu a crescer nesse canal para passar mais estudos teológicos para vocês, tá bom? Se inscreve no canal, não deixe de se inscrever. Aperta aí, inscrever-se para a gente estar vendo que você gosta desse conteúdo, que você está me apoiando e que a gente vai alcançar muitas vidas juntos ainda. Amém, pessoal?
Então fica assim, no próximo vídeo a gente dá continuidade nesses versos do 8 ao 13 e que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até mais. Tchau, tchau.